Eu me recusei a adotar o bebê fruto do caso extraconjugal do meu falecido marido. Parte 1. Antes de continuar a história, nos digam nos comentários de qual cidade vocês estão assistindo. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like no vídeo. Depois que ele e a amante morreram em um acidente de carro. Mas os pais dele não aceitaram isso e começaram a me assediar, me chamando de monstro e de mamãe. Agora estão me processando pela guarda dos meus próprios filhos, alegando que sou instável e incapaz de cuidar deles sozinha. Sou Rebecca, 43 anos. Meu marido James, 47, e eu nos separamos há 8 meses, depois que descobri que ele estava se envolvendo com outra mulher. Estivemos juntos por 20 anos e temos um filho, Lucas, de 17 anos, e uma filha, Miranda, de 15. A outra mulher se chamava Ashley. Ela tinha 25 anos quando tudo começou, há 3 anos. James a conheceu na academia onde trabalhava como personal trainer em meio período. Descobri tudo em fevereiro, quando Ashley ligou para o telefone de casa pedindo para falar com James. Ela chorava e dizia que precisava dele no hospital. Meu filho atendeu e veio me chamar. Peguei o telefone, mas Ashley desligou na hora. James chegou em casa 2 horas depois e ficou parado na porta da cozinha. Disse que precisava me contar algo. Ashley havia dado à luz uma menina chamada Madison. James disse que era o pai. Ele me contou isso ali mesmo, ainda de roupa de academia, segurando uma sacola de comida que aparentemente tinha esquecido. Perguntei há quanto tempo aquilo acontecia. Ele respondeu que há 3 anos. Perguntei se havia outras mulheres. Ele disse que não. Mandei que ele fosse embora. O divórcio levou meses para ser resolvido, porque tínhamos uma casa comprada juntos em 2008. E James tinha um pequeno negócio de personal training que eu ajudei a iniciar com o dinheiro dos meus pais. Meu advogado teve que revisar tudo. Durante esse processo, descobri que James vinha usando nossa conta conjunta para pagar o apartamento e o carro de Ashley. Ele havia retirado quase $40 mil ao longo de 3 anos. Meus filhos descobriram sobre o bebê antes que eu pudesse contar. James os levou para conhecer Madison e Ashley em um fim de semana em que eu estava visitando minha irmã em outro estado. Levou-os ao apartamento de Ashley e pediu que não me contassem. Lucas me contou no dia seguinte. Disse que Miranda chorou durante toda a viagem de volta. Depois disso, os dois se recusaram a ver o pai. Miranda passou semanas sem se alimentar direito e suas notas caíram. Lucas começou a se envolver em brigas na escola. James mudou completamente durante o divórcio. Começou a me mandar mensagens a qualquer hora, me insultando e me culpando por tudo. Dizia que eu havia me descuidado depois de ter filhos, que era entediante e que nunca queria fazer nada. Tentou alegar que eu estava afastando as crianças dele e exigiu a guarda. O advogado dele enviou cartas dizendo que eu era uma mãe incapaz. Isso durou meses. Então, em setembro, tudo mudou. James e Ashley estavam dirigindo à noite com Madison no carro, quando um caminhão invadiu a pista deles em uma estrada rural e atingiu o carro deles em cheio. James morreu no local. Ashley faleceu 2 horas depois, no hospital. Madison estava na cadeirinha atrás e saiu sem nenhum ferimento. Ela tem agora 13 meses. Depois do acidente, Madison foi colocada temporariamente sob os cuidados da mãe de Ashley, Carol. Mas Carol tem 68 anos e sofre de artrite severa nas mãos e nos joelhos. Ela disse à assistente social que não podia criar uma criança pequena sozinha. O pai de Ashley abandonou a família quando ela era jovem e nunca mais manteve contato. Ela tem um irmão, Derek, que mora na Califórnia e tem 4 filhos. Ele disse que não podia assumir a guarda. Os pais de James ainda estão vivos. A mãe dele, Irene, tem 71 anos e o pai, Robert, 74. Eles moram em uma comunidade para aposentados a cerca de 40 minutos daqui. Ambos têm problemas de saúde. Robert teve um derrame há 2 anos e usa um andador. Irene tem diabetes e precisa de ajuda nas atividades diárias. Eles também não podem cuidar de Madison. O irmão de James, Peter, faleceu de câncer há 10 anos. A viúva dele se casou novamente, mora em outro estado e não tem ligação com Madison. Como James e eu ainda éramos casados legalmente quando ele morreu, o divórcio não havia sido finalizado pela lei estadual. Tudo que ele possuía passou para mim e para nossos 2 filhos. Ele não havia alterado o testamento. Tinha uma apólice de seguro de vida no valor de cerca de $80 mil e cerca de 15 mil em sua conta comercial. A casa onde Ashley morava era alugada, então não havia bens. A assistente social me ligou 3 semanas após o acidente. Disse que estavam ficando sem opções para Madison e perguntou se eu consideraria acolhê-la. Respondi imediatamente que não. Ela disse que entendia, mas pediu que eu pensasse no assunto. 2 dias depois, ligou novamente dizendo que Carol havia pedido que eu reconsiderasse. Disse não outra vez. Então Irene e Robert me ligaram.
Irene chorava ao telefone, dizendo que Madison era neta deles e que não suportavam a ideia de vê-la entregue a estranhos. Disse que eu era a única opção restante. Robert pegou o telefone e disse que James teria querido que eu cuidasse da filha dele. Respondi que James fez suas escolhas e que eu não era responsável por elas. Irene começou a gritar comigo e me chamou de insensível. Desliguei o telefone. Logo depois, minha própria mãe me ligou. Disse que havia conversado com Irene e que se sentia péssima com a situação. Ela disse que aquela pobre bebê não tinha ninguém e que talvez fosse o certo a se fazer. Eu disse à minha mãe que agora era mãe solo, tentando criar 2 adolescentes que ainda estavam lidando com a traição e a morte do pai. Eu não tinha condições de cuidar de um bebê. Minha mãe disse que eu estava sendo egoísta. Desde então, quase não nos falamos. A assistente social ligou novamente na semana passada e disse que eu precisava tomar uma decisão final. Se eu não aceitasse ficar com Madison, ela seria colocada em um lar temporário dentro de 10 dias. Disse que Carol não poderia mais cuidar dela. Perguntei sobre o dinheiro que James havia deixado. A assistente respondeu que Madison poderia ter direito legal a uma parte da herança. Eu disse que falaria com meu advogado. Meu advogado explicou que, dependendo da lei estadual, Madison poderia ter direito a uma parte dos bens de James, já que era filha biológica dele. Disse que eu poderia contestar, mas que o custo com honorários advocatícios provavelmente seria maior do que o valor envolvido. Sugeriu que eu reservasse uma quantia razoável para Madison e colocasse em um fundo. Concordei. Decidi separar $20 mil para o futuro dela, mas deixei claro que não iria adotá-la. Meus filhos precisam de mim agora. Lucas tem tido pesadelos e Miranda quase não fala mais. Ambos veem Madison como um lembrete do que o pai fez com nossa família. No mês passado, Lucas me disse que se eu trouxesse aquele bebê para casa, iria morar com minha irmã. Miranda disse que a odiava e nunca queria vê-la. Eu não poderia fazer isso com eles. Marquei um encontro com Irene, Robert e Carol em uma cafeteria ontem para contar minha decisão pessoalmente. Disse a eles que não ficaria com Madison. Irene se levantou e me chamou de monstro. Disse que eu estava condenando uma criança inocente a uma vida de sofrimento. Carol começou a chorar e implorou para que eu reconsiderasse. Disse que amava a neta, mas não tinha condições físicas de cuidar dela. Robert apenas balançava a cabeça em silêncio. Disse que lamentava, mas minha prioridade eram meus próprios filhos, que já haviam passado por mais do que o suficiente. Falei que garantiria algum dinheiro para o futuro de Madison, mas não poderia criá-la. Irene estendeu o braço como se fosse me agarrar, mas Robert assegurou. Ela começou a gritar comigo no meio da cafeteria. O gerente veio até nós e pediu que saíssemos. Saí e fiquei sentada no carro por 20 minutos antes de conseguir dirigir de volta para casa. Quando cheguei, Miranda estava esperando na porta apavorada. Disse que Irene havia ligado 6 vezes para o telefone de casa. A caixa postal estava cheia de mensagens dela gritando e me chamando de pessoa horrível. Apaguei todas e bloqueei o número. Lucas desceu as escadas e perguntou o que tinha acontecido. Eu disse que havia dito não. Ele me abraçou e agradeceu. Miranda começou a chorar e disse que tinha medo de que me obrigassem a ficar com Madison de qualquer jeito. Prometi a ela que isso não aconteceria. Liguei para meu advogado esta manhã e contei sobre o encontro. Ele disse que Irene e Robert poderiam tentar me pressionar de outras formas. Orientou-me a documentar tudo e a não responder mais nenhum contato deles. Está redigindo uma carta exigindo que parem de me assediar. A assistente social ligou à tarde. Disse que ainda tinha mais uma família para avaliar antes de tomar a decisão final sobre a colocação de Madison. Comentou que esperava que desse certo, porque Madison merecia um lar estável. Eu concordei e disse que esperava que essa família a aceitasse. Ela afirmou que me avisaria sobre o resultado. Sinto que todos ao meu redor acham que sou um monstro por... Curta, comente, siga e compartilhe o perfil para a próxima parte.